passou-se o período mais angustioso para os homens pretos. Surgiu a aurora de 13 de maio, data de imorredora glória de muitos pretos que foram os arautos da abolição, como Luiz Gama, José do Patrocínio, Quintino de Lacerda, Rebouças e tantos outros. Proclamou-se a República, o governo da igualdade, da fraternidade e quejando as liberdades. No movimento republicano, contavam-se muitos pretos e mulatos que vendaram mesmo, que prestavam e prestam serviços inolvidáveis ao novo regime. Esperávamos nós, os negros, que finalmente ia desaparecer para sempre de nossa pátria o estúpido preconceito e que os brancos, empunhando a bandeira da igualdade e fraternidade, entrassem em franco convívio com os pretos, excluindo apenas o de mau comportamento. Qual não foi, porém, a nossa decepção ao vermos que o idiota preconceito, em vez de diminuir, cresce. Que os filhos dos pretos, que antigamente eram recebidos nas escolas públicas, são hoje recusados nos grupos escolares. E que os soldados pretos, que na batalha têm dado provas de heroísmo, são postos oficialmente abaixo do nível de seus camaradas. Que para os salões, reuniões de certa importância, muito de propósito, não é convidado um só negro, por maiores que sejam seus merecimentos. Que os poderes públicos, em vez de curar do adiantamento dos pretos, é imprestável. Três pinturas sintetizam a narrativa branca sobre a história do Brasil. A primeira, Missa de Victor Meirelles, representando a população indígena como um bando de deslumbrados diante do Deus branco trazido pelos invasores. Independência ou Morte, de Pedro Américo, que buscou imortalizar Dom Pedro como herói branco colonizador, retumbante às margens do Ipiranga, declarando a independência do Brasil e dos brasileiros com total ausência de negros e indígenas, a não ser uns poucos no canto do quadro, assistindo. E o óleo pintado pelo espanhol Modesto Brocos, Redenção de Cã, que preconizava o destino da população negra no futuro do país, na República nascente. Aqui, a netinha parda, filha de um pai branco e de uma filha de uma mãe negra, observa feliz a avó com seu gesto de gratidão, com suas mãos em direção aos céus por ter conseguido branquear sua família. Em julho de 1911, no primeiro Congresso Internacional das Raças, o representante brasileiro João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, preconizou no quadro Redenção de Cã. Essa ideia de uma política de branqueamento, essa ideia de uma incapacidade da população negra a atuar, nesse mundo do trabalho livre, tudo isso vai fazer com que não se projete a continuidade dessa população negra nos anos que viriam. Não vai ser por acaso
que vai emergir deste contexto aquele prognóstico que em 2012 a população brasileira já seria totalmente branca. A mestiçagem, vista como ponte para o branqueamento, foi o pensamento dominante da maioria dos intelectuais brancos brasileiros nas primeiras décadas do século XX. Em 1918, Oliveira Viana, um pensador influente no Brasil do período, não usou de meias palavras para expressar o seu desejo sobre o destino racial do país. Ele disse: parte desses mestiços, sob a influência regressiva dos atavismos étnicos, é, com efeito, eliminada pela degenerescência ou pela morte, ou pela miséria. República se edificou, né, a partir de quem eles chamavam, né, os republicanos do 14 de maio, que eram ex-senhores ressentidos com a abolição, abraçaram as ideias republicanas em vingança, procurando vingança ao regime monárquico, né? Essa colocação de José do Patrocínio ela é importante porque ela mostra como esse republicanismo que inaugura um regime em 1889 estava impregnado de ideologia senhorial, de ideologia escravocrata. A queima dos arquivos por Rui Barbosa em 1891 está vinculado a um projeto de âmbito nacional para o esquecimento da escravidão. Tudo indica que esse feito do Rui Barbosa estava inspirado numa declaração de José Antônio Saraiva, no âmbito das discussões de uma possível indenização aos ex-senhores de escravizados em 1888, após a Lei Áurea. O José Antônio Saraiva diz o seguinte, que se dependesse dele, se queimariam todos os documentos comprobatórios da escravidão para que se esquecesse que no Brasil teria havido escravizados. Se tem uma corrente de entendimento de que essa queima era justamente para impedir que os ex-senhores de escravizados recorressem à justiça em busca de ressarcimento por conta da abolição, mas também existe essa interpretação de que seria um impeditivo a mais para que pessoas escravizadas e ilegalmente reescravizadas, e é interessante a gente frisar o seguinte, José do Patrocínio, em 1883, se não me engano, ele faz uns cálculos, segundo esses cálculos, essas estimativas, metade da população escravizada do Império, que seria um pouco mais de 1 milhão de pessoas, estavam ilegalmente escravizadas. Então faz sentido, a partir dessa perspectiva do José do Patrocínio, de que muitas pessoas escravizadas ilegalmente pudessem recorrer à justiça, não só por conta desse movimento interno abolicionista marcadamente negro, como também o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, muitos escravizados recorreram ao ressarcimento do Estado, que estavam ilegalmente em cativeiro, enfim. A partir do final do século XIX, nessa conjuntura da abolição da escravidão, começa a ver o batuque, que era um nome genérico, que cobria qualquer expressão afro-brasileira, vai tendo nomes regionais. Então é o jongo, os bailes de Congo ou congado, o samba de roda, o maracatu, os cocos. Então a gente tem aí uma variedade de expressões que tem um vocabulário comum, mas tem as suas muitas especificidades. Mas essas denominações, essas descrições, elas vêm um pouco para a gente saber dos folcloristas brancos, que vão achar que tem que coletar isso,
Claro, eles estão pesquisando porque eles apostam no desaparecimento dessas expressões, porque os africanos iam desaparecer, os descendentes iam se modernizando, iam desaparecendo com branqueamento, mas você tinha que coletar. O papel dos militares no golpe republicano de 15 de novembro de 1889, ele vem na esteira de um mal-estar entre o governo e os próprios militares desde pelo menos o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, né? Parte significativa dos militares se sentiam insatisfeitos com as políticas de reconhecimento que o Império demonstrou, né? Eles não se sentiram agraciados o suficiente. Além da guerra ter deixado problemas financeiros para o país, o governo tinha que lidar com essas insatisfações militares. Tinha uma inconformidade com o governo imperial e também sobre um possível terceiro reinado de Isabel. Isabel, apesar de ter sido uma figura marcada pelo 13 de maio, ela não foi uma figura que cativou. Então todo esse sentimento de desconfiança, de insegurança que se tinha naquele período foi aproveitado pelos militares que já estavam muito simpatizantes às ideias positivistas que pressupunham ideias tecnocratas dentro de um regime republicano. Então, esses homens eles começaram a se reunir, inclusive tem um diário da filha do Benjamin Constant, que foi uma das personalidades centrais no golpe de 15 de novembro, que ela vai registrar no seu diário de que o pai dela teve reunião com os militares e com policiais de Niterói, às vésperas do golpe republicano. Em novembro de 1889, o gabinete Ouro Preto vai promover o baile que ficou conhecido como o baile da Ilha Fiscal. E era um baile para ser uma propaganda do regime monárquico, mas não só isso, de espantar possíveis ideias republicanas. Enquanto se dançava nesse baile, os monarquistas dançavam nesse baile, os republicanos, os militares, com uma parte de pessoas civis, inclusive o Rui Barbosa, vai articular esse golpe que vai ser deflagrado na manhã do dia 15 de novembro de 1889. Esses militares, eles se aliaram ao setor agrário, os ex-senhores de escravizados descontentes com o 13 de maio e tiveram força suficiente para depor todo um regime e inaugurar um outro que estava comprometido em levar adiante esse projeto nacional de exclusão e de subjugação das pessoas negras. Os africanos, quando chegam, a festa, a música, a religião, ela está ligada à vida familiar, à vida cotidiana, à vida do trabalho. Então, seria impossível os africanos chegarem, mesmo sendo escravizados, e não colocarem como pauta de luta, de reivindicação, a possibilidade de realizar o batuque ou algum tipo de festa que envolvesse o tambor. Porque você está falando, o batuque é o nome de brancos, é o nome que a legislação, que a polícia, que os jornais davam para aquilo que não entendiam. A violência da dominação, ela evidentemente se dá com o castigo, com a pressão, com a morte, com o castigo físico, com a dor, com a violência. Mas a dominação, ela se dá também com algum tipo de permissão, porque os senhores aprendem a manter os seus cativos de alguma forma trabalhando. Às vezes há conflitos e a coisa evidentemente estoura, mas a dominação do dia a dia e a resistência do dia a dia colocava como pauta a realização da festa. A festa é fundamental para esses africanos, descendentes de africanos, continuarem
a viver. Como é que as autoridades e os brancos, os senhores, vão lidar com isso? Sempre foi uma dificuldade. Não sabia-se o que fazer. Proibir geral não dava. Proibir de vez em quando, como, quando. Tem um caso que eu gosto muito, que é um viajante, o Ribeirolles, que veio no Rio de Janeiro visitar. Ele foi dormir uma noite numa fazenda e ele acorda de manhã e ele pergunta para o senhor: você conseguiu dormir? Eu não consegui dormir. Eu fiquei o tempo todo acordado com esse batuque infernal. Aí o senhor disse: bom, eu dormi muito bem, porque quando os escravizados estão batucando, eu sei que eles não estão fugindo. Os batuques são momentos de encontro de batuqueiros de várias fazendas. Então você planeja revoltas, você encontra familiares, se discute o cotidiano, as possibilidades de alforria, de fuga. Então os batuques são um local politicamente muito importante para a formação das comunidades negras, seja na área rural ou na área urbana. Pobres flagelados, juntou pelo Eduardo das Neves, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Nesta moderna cidade, agita-se quem pode, para fazer caridade aos flagelados do norte, sempre para o fleca. O lundu, que também tem verso, está sendo gravado já na indústria fonográfica em 1902. Os primeiros músicos a gravarem na indústria fotográfica são músicos negros. Um era o Eduardo das Neves, que foi um cantor, ele era de circo, amigo do Benjamin de Oliveira, eram dois grandes artistas de circo. O Benjamin, então, é descendente de os pais escravizados. O Eduardo das Neves, eu nunca consegui descobrir o vínculo direto dele com a escravidão. Mas eles são artistas porque o circo é o grande divertimento popular. Não esse circo que a gente tem hoje, que é um circo muito infantilizado. O circo era muito sério no século XIX, início do XX. O circo é um lugar que se discute política, se discute projetos, se fala mal de branco, se questiona o racismo, se ri de branco e se ri de preto. Então é um território assim, também muito cheio de ambivalências ali. E Eduardo das Neves e Benjamin de Oliveira emergem como esses grandes artistas negros do circo, que nunca são reconhecidos como artistas, nem conseguem entrar nas associações de músicos, nem de artistas, porque aquilo era menor, nem das associações de teatro. O Eduardo das Neves é o primeiro começa a gravar lundus. E ele tinha um vozeirão, e a gente pode ainda ouvir as músicas do Eduardo das Neves. O Benjamin também grava. Tinha também o baiano, que aliás é quem grava o samba pelo telefone, do Donga. O baiano era mulato. Ele não se expõe assim tanto como o Eduardo, não. O Eduardo se dizia negro. Ele chamava o crioulo Dudu, o nome comercial dele. Em diversas canções ele enfrentava o racismo, ele se considerava o tal, ele tem um hino da abolição, que eu chamo, que ele gravou mais de 300 músicas na indústria fonográfica. Então ele já era um artista consagrado das ruas e da população negra. Vão para a Ilha das Flores. A história do João Cândido é uma história reveladora dos caminhos que os negros tiveram, quase chegando ao século XX, entre a lei que aboliu o tráfico de escravos e a Lei Áurea. Então ele nasce em 1880, numa fazenda no Rio Grande do Sul, filho de um ex-escravo, tropeiro, e de uma mulher que era ainda escravizada. Então, como ele nasce em 1980, 9 anos após a lei do ventre livre, ele é um ventre livre. E como vários garotos daquela fazenda, de fazendas ao lado,
Ele fez as estripulias dele, ele brincou, mas ele era um indivíduo que, embora fosse livre, nascido como livre, ele obviamente foi explorado por muito daquela família que lá estava a trabalhar. Possivelmente por questões que a gente não desconhece. Alguns falam que foi uma briga que teve entre crianças e aí ele foi perseguido. Ele vai para Porto Alegre, onde ele vai criar as suas próprias condições de vida, vai presenciar a Revolução Federalista, ele vai ver de perto isso. Depois ele vai retornar e vai ser indicado por um almirante de uma outra família de senhores da terra para fazer a Escola de Aprendizes Marinheiros. Ele vai para a Escola do Rio Grande, se forma lá. Em 1895 ele chega no Rio de Janeiro, já com 15 anos, para assumir, né, o cargo de marinheiro, grumete, né? E o interessante dessa história do João Cândido é que ele vai começar a aprender uma série de situações. Ele vê a revolta da Federalista no Rio Grande do Sul. Quando ele chega no Rio de Janeiro, está acabando, né, da revolta da Armada. Ele vai ver tudo bombardeado, estourado, quebrar navios furados, fortalezas destruídas. Depois, servindo os navios, ele vai perceber que houve uma revolta na Bahia, né, que é Canudos. Ele vai estar no Acre, na época dos grandes movimentos contra guerras, pequenos conflitos que tem seringalistas. Ele vai aprender como é que vai ser esse momento em que vai ser anexado um novo estado ao Brasil. E vai, em 1906, ter cursos na Inglaterra, e ele vai estar próximo ao quê? Ao que está acontecendo na Rússia. De um lado, Potemkin, ele não vai ter contato direto com esse movimento, mas ele vai ter um movimento em 1906, mais ao norte, e ele vai observar aquilo tudo. E vai observar também a melhoria das condições de vida dos marinheiros ingleses, né, que começaram a ser melhor tratados pela Marinha Britânica. Quando João Cândido faz 30 anos, né, ele tem 15 anos de marinha de guerra. Era um dos caras que já viu castigo corporal, viu injustiças, humilhações, brigas, conflitos, racismo. Então, com 30 anos, ele vai chefiar, liderar a revolta da Chibata. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Em 1988, quando realizei o documentário Nossos Bravos sobre a história do trabalho no Brasil, contada a partir do início do século XX com a chegada dos imigrantes europeus, me deparei com fotos inesperadas e contraditórias sobre as narrativas de quem liderou o movimento operário brasileiro nos seus primórdios. Para minha surpresa, no meio da multidão se destacava como líderes não somente o esperado homem branco anarquista ou comunista italiano ou espanhol, mas também mulheres e negros brasileiros. Ali estava a prova de como a ética do silêncio operou nas narrativas de esquerda no Brasil. Cadê a história dos negros na história do Brasil, para além da escravidão? Cadê meu pai? Cadê meu avô? Cadê minha tia-avó, que era costureira, tecelã? Cadê essas pessoas? Parece que há uma São Paulização da história do Brasil, na qual todo mundo vira italiano. Quantos italianos passaram pela Baía de Todos os Santos? Cara, por favor. Então, há de se entender que a maior parte da população brasileira é negra. E foi ela que esteve no século XX construindo o trabalho e a história do trabalho no Brasil. Respeitem. A política imigratória, implementada ainda nos tempos do Império, recentemente foi entendida pelo professor Antônio Luiz de Negro como uma espécie de indenização aos senhores de escravizados, especialmente no Oeste Paulista.
O professor Michael Hall entende que a abolição em São Paulo ela foi possível sem tantos protestos, porque os ex-senhores de escravizados já estavam abastados de mão de obra imigrante, o que fez com que eles se ressentissem um pouco menos. No entanto, abraçaram o advento do regime republicano. Essa política de imigração de trabalhadores europeus estava inserida num debate racial muito forte, que era a ideia de você branquear a população. Mas, além disso, era parte de um projeto de exclusão e marginalização das pessoas negras, porque muitas pessoas negras estavam aptas ao trabalho, queriam trabalhar, não queriam ter essa vida de vadiagem que os ex-senhores atribuíam a elas, né? Muitos trabalhadores escravizados deixaram as fazendas porque não encontraram naquele ambiente espaços de negociações que lhe fossem favoráveis e compatíveis com sua nova condição de liberdade. Então, quando se fala em vadiagem, nesse sentido, a gente está falando de um olhar senhorial que atribuía a essa população liberta um caráter de não querer trabalhar. A lei da vadiagem, que a gente vai conhecer a partir do regime republicano, nada mais era do que uma prática reiterada das elites imperiais. Se a gente retomar pouco antes da proibição do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas em 1831, parlamentares já discutiam a possibilidade de enviar as pessoas escravizadas das cidades para o campo, para fornecer mão de obra para o campo, porque eles temiam de que a proibição do tráfico de pessoas escravizadas pudesse trazer prejuízos à lavoura, que era extremamente importante para a economia nacional, principalmente a partir da década de 1820, quando a gente vai ter um boom da produção cafeeira, principalmente no Vale do Paraíba, enfim. Então, já se discutia a expulsão dessas pessoas das cidades para o campo. A lei da vadiagem é uma lei que ocorre na América Negra como um todo, não somente. Mas é importante incluir a América como um todo, o continente americano que experimentou a escravidão moderna africana. Quando se acaba com a escravidão, nós temos primeiro, a ideia é disciplinar esses negros, o discurso branco é esse, disciplinar esses negros para entrar numa sociedade livre e de classes, livre, porque eles não têm conhecimento para isso, independentemente se você tem Paula Brito, você tem grandes nomes, os Rebouças, negros que fizeram uma história incrível nesse processo. Então, quando se olha a lei da vadiagem é justamente para quê? Para você pegar negros, principalmente negros, que saíram da escravidão e que estão zanzando por aí. Esses negros são suspeitos em potencial de serem ladrões, assassinos e arruaceiros. Então você cria uma lei para obrigá-los a arrumar um emprego e ter depois, isso vai acontecer na República, um lugar de moradia, onde se possa encontrá-lo. Então, se o indivíduo não quer trabalhar, por exemplo, mas não rouba ninguém, não pode. Não pode. Essa lei, e o filho do senador XYZ, dos senadores XYZ que não trabalham? Eles podem não trabalhar, porque eles têm reservas financeiras e familiares que impedirão esse indivíduo de roubar. A lei que foi posta em prática a partir de 1890, ela tem um lastro de experiência de controle escravocrata sobre a população escravizada, livre e liberta. É importante que se diga, porque essa lei de vadiagem ela atingia a toda a população negra, né? Se no Império se presumia a escravidão das pessoas negras, na República se presume a vadiagem, né? Como essa nova sociedade que tenta ser nova a partir de um regime republicano, carrega em si muita dessa herança imperial, escravista, enfim.
que provoca a revolta da Chibata é um desequilíbrio que já está ocorrendo desde quando chega a República. Quando a República é inaugurada, há uma mudança da legislação penal que agracia os marinheiros. Eles ficam felizes porque acabam com o castigo corporal. Isso, obviamente, tem muito a ver com o Exército tentando buscar força dentro da Marinha para que não haja um contragolpe ao movimento republicano. Tá? E logo depois, 5 meses depois, os oficiais ficam revoltados porque retiram dele o principal elemento de disciplinamento de marinheiros, que é o castigo corporal. Chibata, prisão a ferros, né? Golilha, eles faziam de tudo, assim, palmatória. E eles exigem que retome, e isso é retomado. Logo em seguida começam a estourar os pequenos levantes. Canudos, depois vai ser contestado, depois da revolta de Chibata, vai ter o contestado, vai ter a Chibata, vai ter greves de carroceiros, muitas greves de movimentos que foram silenciados. Boa parte desses movimentos tem gente negra envolvida e liderando. Então esse silenciamento é fundamental. Só que a Chibata, a revolta da Chibata, como foi a revolta da vacina do Rio de Janeiro, não dá para silenciar. Os caras apontaram os canhões contra a capital federal da República, onde está o presidente. No navios que, quando não tinham o aterro do Flamengo, o Palácio da República ficava a poucos metros da praia. Então, os castigos foram aumentando e os marinheiros foram se revoltando. Ainda mais que eles tomaram consciência do que havia. Falaram, como em plena república nós podemos manter castigos em nossos corpos como se fôssemos ainda escravizados? Que história é essa? Marinheiros de outras partes do mundo são brancos, estão sendo bem tratados. Por que nós não somos? Então eles chegam a falar o seguinte, que a Marinha parecia mais uma fazenda de escravos do que um lugar que era um convés de oficiais superiores e marinheiros. 90% eram negros e 10% eram brancos ou quase brancos. E aí, na escala superior de oficiais, eram todos eles brancos. Bom, você poderia perguntar, mas existe alguma legislação que dizia sobre isso, que impedia? Não, porque aqui no Brasil foi diferente de outros países. O recorte racial, ele é silenciado, ele é resolvido de outra forma. Como é que ele é resolvido? Criando estratégias de perseguição para que os indivíduos não subam. Começar pelo preço dos enxovais, espada, fardamento, curso. A maior parte das pessoas não tem como bancar isso. E o segundo são os processos de seleção, que não são como uns concursos que você não tem nome, nem rosto, nem a pessoa. São concursos abertos. Obviamente, você sabe quem vai entrar e quem não vai entrar. Hoje temos um pouco mais de negros entre o oficialato da Marinha de Guerra, mas a maioria ainda hoje é branca. Primeiro almirante negro, né, que chega ao almirantado por carreira é na década de 2000. E esse costume tem muito a ver, inclusive, com costumes que vinham dentro da monarquia. Né? Filhos e netos de Dom Pedro vão ser da Marinha de Guerra. Você consegue ver nomes de famílias ao longo de gerações, ou seja, é um filho, é um neto daquele indivíduo. A situação ela vai mudando muito depois no século XX, mas a Marinha de Guerra é isso. Então, nós temos que ver dessa forma. O oficialato é uma sala da casa que ali só entra e só participa membros de uma família. Pode ter situações, convidados especiais, né, que vindos de um padrinho X, Y, Z, pode, mas ele tem que ser branco. Então a República realmente, ela para os negros, ela é extremamente problemática e ainda mantém-se racista. Existe uma fonte, uma petição que foi trabalhada pelo professor Walter Fraga Filho, a qual eu tive acesso, que mostra uma história interessante de uma liberta que em outubro de 88, ou seja, depois da Lei Áurea, ela diz o seguinte na petição ao ao presidente da província da Bahia, que ela foi em busca dos seus filhos, 2 filhos, que ainda permaneciam no cativeiro,
sob a autoridade do seu ex-senhor. E que essas crianças eram postas para trabalhar no canavial, e de que ela já tinha ido resgatar os seus filhos, e de que o senhor, quando a via, trancava essas crianças na despensa da casa. A mãe, no caso, que foi resgatar seus filhos, era a liberta Vitória, e ela falou para sua mãe, no caso a avó das crianças, uma africana chamada Felicidade, e a Felicidade ela foi em busca dos seus netos e não conseguiu ter seus netos de volta. Então a Vitória ela escreve para o presidente da província da Bahia, pedindo que se pusesse em prática a lei de 13 de maio, e ela diz o seguinte: porque pretendo dar educação aos meus filhos para que eles possam servir à nação. Juro mais uma vez defender nossa raça fraca e oprimida diante dos insubmissos que ainda não compreenderam que a lei do 13 de maio de 1888 firmou a igualdade dos brasileiros. Nas eleições de 1909, enfrentei como adversário o conselheiro Andrade Figueiredo, o maior escravagista que nem ao menos, momentos antes da passagem da lei de 13 de maio, se converteu ao credo abolicionista. Vivia assim a suprema glória de mais uma vez ter dado combate ao último reduto do escravagismo. Viva a República que buscou seu nascimento no ocaso do sol de 13 de maio. Viva José do Patrocínio, o grande herói republicano do 13 de maio. A República Brasileira deve construir uma estátua de bronze em sua homenagem. Viva a República sem o preconceito de cor. Uma figura emblemática desse período é o Monteiro Lopes. A República, ela não abriu muitos espaços para políticos negros. Pelo contrário, a República caçou muitos políticos negros, professores negros, médicos negros. A República caçou isso. Monteiro Lopes foi aquele nome da resistência. É um nome que fala, eu vou ser deputado, é um advogado ligado ao movimento operário, é pernambucano e que decide ser candidato a deputado federal e leva. E a eleição do Monteiro Lopes, para mim, em 1909, é exemplar. Como é que ele consegue se eleger? E, aliás, ele já tinha sido vereador, ele tinha tido uma ou duas vereanças, eu não sei, mas ele já tinha tentado algumas vezes se eleger deputado federal. Porque a eleição na Primeira República é um problema, né? Você tem que ter voto e depois tem que passar na comissão de verificação. E ele não passava na tal da comissão de verificação, mas aí uma hora ele passou. Por que ele passou? Como é que ele consegue passar? Ele fez uma mobilização política para esse Brasil todo, ele percorreu o Brasil todo, ou as áreas mais negras, e consegue mobilizações de rua a seu favor, pressionando a comissão de verificação para aceitar a nomeação dele como primeiro deputado federal negro. É de uma força impressionante. Tem uma foto dele lá na Câmara, é um homem negro, um monte de homem branco. Tendo publicado há poucos meses um livro, poderá aparecer a alguns leitores que estas linhas se destinam a responder às críticas feitas à minha humilde obra. Não a tal. Já não sou mais menino. E desde que me meti nessas coisas de letras, foi com toda a decisão sincera e o firme desejo de ir até o fim. Quem como eu, que logo a nascer está exposto à crítica de toda a gente, entra na vida logo se quiser viver, disposto a não se incomodar com ela. A única crítica que me aborrece é a do silêncio. O mito da democracia racial, que não é originado, né, com Gilberto Freire e não é produto de uma única cabeça, ele vem, inclusive, sendo forjado ao longo do século XIX, só para a gente ficar no período de Brasil independente. Pois bem, esse mito da democracia racial tem inviabilizado a gente perceber uma tradição intelectual negra que não é nada desprezível.
E muitas vezes eu pergunto, o que você sabe, diante desses números da liberdade negra, o que você sabe sobre pessoas negras livres? As pessoas me dizem, eu não sei nada. Eu pergunto, você já ouviu falar de Machado de Assis, Cruz e Souza, José do Patrocínio, André Rebouças? Você já viu esses nomes em algum momento no seu livro didático? As pessoas, sim. Porque esses foram nomes que sobreviveram a essas políticas de memória de apagamento. Só que esses sujeitos, eles não descem no chão da história que a gente está acostumado. Porque nesse chão da história, o único sujeito negro que pisa são os escravizados. Acontece que a gente tem não só homens, mas também mulheres negras, que elaboraram de maneira muito diversificada na literatura, no jornalismo, no direito, na engenharia, na medicina, no teatro, como professores, como educadores e educadoras. E por aí vai. Isso, portanto, nos permite olhar para, sobretudo esses espaços urbanos do final do século XIX e perceber não só presenças pontuais, mas redes abolicionistas negras. No caso do machixe, o machixe é uma dança que nasce onde? Nos cortiços, onde a população negra ouvia música europeia, ouvia batuque, ouvia... E é uma dança de par, porque as danças afro-brasileiras não são uma dança só de par. Você tem a roda, você pode até ter pares dentro da roda, mas a roda preside. O machixe é uma dança urbana, tanto ela tem uma modernidade no sentido que ela está incorporando outras formas de música e de dança, mas ela é feita pela população negra nesses cortiços que, para o olhar branco, é uma dança muito sensual, é uma dança promíscua. Bom, aí vem as censuras daquele gênero, que, aliás, seja batuque, seja lundu, seja machixe, os brancos vão sempre olhar para essas danças, muitos brancos aí, né? Tem os folcloristas, tem as autoridades brancas, tem os músicos eruditos brancos até gostam, ou alguns jornalistas se encantam com aquela... O que é isso? Que novidade é essa? Porque está fazendo sucesso em Paris também. O machixe equivale ao cakewalk, são danças modernas que estão invadindo esse movimento moderno de Paris. O machixe é uma construção dessas comunidades negras, extremamente moderna também. Aí a dança sai dos cortiços, vai para os teatros, começa a fazer sucesso no teatro, vai ser dançada lá no hotel lá de Copacabana, no Copacabana Palace, vai ser dançada no Teatro Municipal, aí por bailarinos brancos ou pintados de preto, porque a gente tem muito caso de blackface no teatro no Brasil. Veja que como os gêneros musicais são sempre locais de muito conflito. São os músicos negros, artistas, dançarinos, mulheres, dentro que se afirmam com a sua arte, ao mesmo tempo vem um consumo, né, da indústria fonográfica, do jornalista, do coreógrafo do teatro de revista, que quer levar aquele sucesso para a plateia branca ir lá assistir e rir do machixe, dessa sensualização. Ao mesmo tempo, as próprias mocinhas das elites começam a dançar machixe em casa. Me lembra um processo muito parecido com o do funk, né? Que tem uma força de uma criação afro-brasileira, afro-americana, diaspórica, e as classes médias dançam o funk também. Quer dizer, esse processo é muito antigo, dessa disputa, desses conflitos em torno da música negra. O grande problema é que eu conto essa história mostrando a afirmação dos músicos e dançarinos negros. Por um lado, a gente tem essa afirmação. É uma afirmação de visibilidade, de placa, não é? Olha, o samba agora é um gênero que tem que ser respeitado, depois vai virar símbolo de identidade nacional e tal, né? Não vai ser mais tão perseguido. Eu digo não vai ser tão mais perseguido porque depende do samba, depende de onde é o samba, ou depende de onde é o funk, né? Então, por mais que o gênero seja valorizado ou apropriado, porque estamos falando de um caso mesmo de apropriação,
vai tocar, o samba vai tocar no Monte Livre, nos carnavais do Monte Livre, isso nos anos 30, 40, 50, no Copacabana Palace, mas o músico negro não entra. O artista negro não entra. Então, o racismo está ali. O gênero entra, mas o sambista não, o músico não, a dançarina não. Então você tem instrumentos legais para acabar com uma roda de samba ou com uma roda de... ou com uma celebração religiosa afro-brasileira. Mecanismos legais você tem, mas você não está perseguindo o tema em si. O Código Criminal de 1890, ele encara as religiões de matriz africanas como feitiçaria. E ao reconhecer isso, através desse termo feitiçaria, está muito vinculado a uma ideia católica, cristã, que vinha desde o Império, né? No Império a gente tem um sistema de padroado que estabelecia no Império a religião católica como uma religião do regime, do país. E ao encarar as religiões de matriz africanas como feitiçaria, se está reconhecendo um ideal cristão pensando o outro, né? Pensando o diverso, a herança africana, julgando de uma maneira pejorativa as práticas religiosas que eram variadas e que ainda são muito variadas, né? E isso deu brecha para que a polícia pudesse perseguir terreiros de candomblé, pudessem perseguir centros de umbanda e, além disso, outras práticas ritualísticas, inclusive de cura, que não se enquadravam dentro das perspectivas cristãs, católicas que se previa à época. A Assembleia Estadual da Bahia resolveu discutir se pode ou não pode batucar, em função de uma postura municipal. O debate foi enorme na Assembleia, uns dizendo que tinha que ter a proibição de não pode batucar. O pai do Rui Barbosa resolve defender a liberdade. Você pode dançar como você quiser, cada um vai dançar como quiser. Eu realmente entendo que a ética do silêncio fomentou, forjou o racismo como um patrimônio nacional, né? Por isso que tem sido tão difícil desmontar esse edifício, né, do racismo no Brasil. O sonho do branqueamento perseguiria a nossa literatura, o nosso cinema e nossa TV. Macunaíma, escrito pelo modernista negro mestiço ou mulato Mário de Andrade, foi a mais expressiva caricatura de tudo isso. Ao traçar a saga e o protagonismo do herói sem nenhum caráter, que realizou seu sonho de transformar-se em branco no processo de migração do interior do Brasil para as grandes metrópoles. Em 2010, restava no país apenas 900 mil indígenas, menos de 1/5 dos 5 milhões iniciais que viviam em todo o território nacional em 1500, quando aqui chegaram os colonizadores brancos. Portanto, somente uma parcela mínima sobreviveu ao genocídio. Em 2019, o general Mourão, então vice-presidente da República, mesmo sendo ele um mestiço de índio, branco e negros, declarou que o país herdou a indolência do índio e a malandragem do negro, revelando quanto a ética do silêncio atingiu da mesma forma a população indígena e marcou também o pensamento da elite militar brasileira.